5 anos depois da tragédia, vítimas do incêndio criminoso da creche Gente Inocente, em Janaúba, no norte de Minas, fazem acordo com a Prefeitura por danos morais e materiais. A Defensoria Pública de Minas Gerais esteve à frente das tratativas em favor das 57 famílias afetadas. Esse é o principal tema de minha entrevista com o defensor público Gustavo Dairel, desta comarca. Doutor Gustavo, obrigado por nos atender. É um prazer falar com o senhor aqui. Obrigado, Diron. O prazer é todo meu. E você que nos acompanha pode inscrever para o nosso canal no YouTube e deixar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Gustavo, gostaria então de iniciar a nossa conversa a respeito então desse caso. Que o senhor recontasse para a gente quantas famílias estão envolvidas na tragédia. Conta, por favor, como foi, qual foi o tamanho desse crime. Pois bem, há 5 anos atrás, como todos sabem, o vigia, senhor Damião, tirou fogo na creche utilizando de líquidos inflamáveis. Ao todo, foram atingidas 84 famílias, entre adulto e crianças. E quantas crianças morreram nesse incêndio? Quantas pessoas foram afetadas? Foram 14 crianças, 14 adultos, contando com o próprio vigia, professores e, salvo engano, 10 crianças. Entendi. Bom, e agora, depois desse período todo, esses 5 anos, foi feito um acordo de indenização por danos morais e materiais com a prefeitura, que é a proprietária dessa creche, né? O que está previsto? Quais são os valores desse acordo? Exatamente. Por ser um órgão público e pelo fato do servidor do vigia ser um funcionário público, isso, pela Constituição da República, induz a responsabilização do município. Com base nesse argumento, a Defensoria firmou esse acordo com a Prefeitura e foram separados em 3 grupos as classes de atingidos, né? O primeiro grupo foram indenizados em danos morais e materiais no valor de R$110 mil. No grupo seguinte, de lesões graves, no valor de 70% desse mesmo valor, o que corresponde a R$75 mil. Um terceiro grupo de lesões mais leves 50% desse valor inicial, ou seja, valor de R$55 mil. E é bom dizer também que a Prefeitura ofereceu 57 propostas de acordo, só que os familiares, como diz antes, são 84. Essas pessoas que ficaram de fora do acordo foi porque elas não tiveram nenhuma lesão no incidente, mas ainda assim foram indenizadas, parcialmente indenizadas, a título de danos morais. Entendi. Mas a maioria está nesse primeiro grupo que o senhor falou aí, ou não? A maioria está no terceiro grupo, de lesões mais leves, né? Já que são 84 famílias envolvidas. Agora, tudo somado, doutor Gustavo, o senhor considerou que esses valores são justos? Como é que o senhor avaliou isso aí? Que é uma ação complexa, né, que foi agravada pelo desamparo das famílias. Muito complexo, é difícil quantificar esse tipo de valor, num caso tão difícil. O que agrava a situação também é a própria vulnerabilidade dessas pessoas. Já eram muito vulneráveis. O incêndio ocorreu num bairro muito carente daqui de Janaúba. Então, isso tudo leva em conta na quantificação desse valor. Preciso admitir que a Defensoria brigou desde o primeiro instante com valores maiores desses oferecidos, né? Fizemos a contraproposta mais alta, mas não tivemos êxito nesse valor solicitado. E, no entanto, se não aceitarmos esse acordo oferecido, essa demanda não tem prazo para julgar. E a gente vê casos similares como esse tramitando na justiça, arrastando na justiça, na verdade, por mais de 20 anos. E essas pessoas precisam desse dinheiro agora, para ontem, inclusive. Então, E como é que será feito esse pagamento? A partir de quando, afinal? Então, nessa proposta, foram ofertadas 3 formas de pagamento. A primeira, e foi a mais aceita, é um pagamento mensal a partir desse mês de agosto já. Então, a primeira parcela, na maioria dos casos, será paga agora, já nesse mês de agosto. A segunda forma de aceitação do valor, com adesão menor, foi de pagamentos trimestrais.
ou seja, a primeira parcela daqui a 90 dias e assim sucessivamente. E a terceira proposta, que não foi aceita por ninguém, seria um valor de 20% no ano que vem, depois parcelado esse valor. Esse valor não teve aceitação nenhuma. Uhum. E esse número de famílias de que aderiram, né, ele está crescendo desde o início dessa negociação. Agora, aquelas que não aceitaram vão judicializar para aumentar esses valores da indenização? A Defensoria vai acompanhar também, vai dar essa assistência a eles? Orion, veja bem, 7 famílias até agora não aceitaram. 50, foram 2 audiências realizadas. Na primeira, 37 aceitações, 37 acordos. Na segunda, mais 13, totalizando 50. E agora, novas pessoas, 2 famílias, para ser mais preciso, estão nos procurando para firmar o acordo. Então, sobram ainda 7 famílias sem aceitação. Essas 7 famílias já judicializaram a demanda na justiça, ou seja, elas já estão cobrando na justiça valor maior que esse ofertado pela prefeitura. Então, a gente aguarda uma resposta judicial, mas esses 7 processos possuem representação particular, ou seja, estão com advogados constituídos e não estão pela Defensoria. Mas estamos ainda de portas abertas para receber quem quer que seja, quem se sentir vulnerável e precisa do nosso acompanhamento. Entendi. Agora, antes desse acordo aí, as famílias já recebiam algum tipo de indenização antecipada, como o senhor disse aí. Esses valores serão abatidos? Sim. No mês de dezembro, salvo engano, 2 meses após a tragédia, foi firmado um termo de ajustamento de conduta com antecipação parcial de um futuro valor de indenização a ser estabelecido, né? E nesse acordo tem a previsão expressa de abatimento desse valor, já que esse valor foi recebido justamente a título de indenização. E, Orion, é importante destacar também que no mês da tragédia, no próprio mês de outubro, o Brasil inteiro fez uma comoção muito grande com a tragédia e fez valores de doação totalizando, salvo engano, R$800 mil. Houveram novos aportes. Esse valor, como é privado, ele já foi inteiramente distribuído para a população atingida e parte dele hoje está no cofre da associação que as vítimas criaram. Esse valor ele não será abatido desse acordo realizado com a prefeitura, já que são verbas privadas. Entendi. Agora, gostaria que o senhor contasse um pouco para a gente essa atuação da Defensoria. Como foi possível chegar a esse ponto de negociação? Se houve um processo judicial, se foram medidas extrajudiciais, se foi difícil, se durou muito tempo. Como é que o senhor conta para a gente esse movimento aí? Foi uma atuação muito difícil em várias vertentes. Difícil porque o caso é muito triste, né? Então a gente precisa estar firme também para trabalhar, né? E assim que ocorreu a tragédia, a Defensoria focou em 3 eixos de atuação. Primeiro, para acompanhar essas doações que eu bem disse, de caráter privado, que o Brasil inteiro fez em prol dessas pessoas. Um outro procedimento com viés indenizatório para acompanhar justamente essa indenização que sai do cofre da prefeitura, né, do orçamento público. E o terceiro viés de atuação, que é talvez até o mais importante, que é o foco na saúde dessas pessoas, né? Porque aqui o sistema público de saúde ele colapsou em Janaúba. O hospital não tinha preparo para receber da noite para o dia talvez 70 crianças queimadas, e queimaduras muito graves, leves, inclusive com morte. Então, a Defensoria realizou alguns ofícios para poder, a exemplo, solicitar a contratação pela Prefeitura de um pneumologista infantil, pediátrico, porque a gente percebeu que o adulto, o tratamento é diferenciado, não serviria para isso. E não tinha um profissional aqui na cidade especializado nessa questão. Então, esse foi um exemplo. Ajuizamos uma ação coletiva, uma ação civil pública, para buscar essa indenização de forma coletiva dos familiares. Ajuizamos também ações individuais
com o mesmo objeto, buscando a indenização em 2 casos específicos, para o pedreiro que estava na porta da creche, que adentrou para salvar as crianças, a gente entende que ele também é vítima por um motivo óbvio, né? E para um pai, que a esposa recebeu a antecipação do valor, e esse pai, por estar divorciado na época da tragédia, não pôde receber a indenização para o filho que morreu. Um caso importante também de uma atuação judicial foi a solicitação para a prefeitura, com a ordem judicial a liminar, pedindo para a prefeitura custear o tratamento de pele de uma criança, mais especificamente para dar malhas para tratar a queimadura, que essa família não tinha dinheiro para poder comprar essas malhas. E um importante pedido que a Defensoria fez também foi para o próprio hospital de Janaúba. Desse valor, das doações, foram entregues ao hospital a quantia de R$80 mil para construir uma área de queimados. Só que é um valor insignificante para fazer essa estrutura. E esse valor é muito importante e é o que está segurando hoje o tratamento de saúde dessas crianças através da associação fundada. Então, a Defensoria fez um pedido para o hospital e pediu a devolução desse dinheiro com depósito no cofre da associação. E foi tão importante esse pedido, Leon, que o hospital ele é deficitário, como qualquer outro hospital do Brasil, praticamente, né? E a Justiça Federal fez um bloqueio dessa verba para pagamento de penhora de outros devedores, credores do hospital, e esse valor foi bloqueado. Com o ofício da Defensoria, conseguimos que o juiz federal desbloqueasse esse valor indevidamente bloqueado do hospital e, com esse mesmo ofício, o hospital de Janaúba pôde transferi-lo para o cofre da Associação das Vítimas. Entendi. E o senhor também já resultou em outro acordo aí, que a prefeitura continua tendo obrigações de prestar assistência à saúde, médica, social, psicológica, a essas vítimas e familiares afetados, né? Da tragédia. Sim, veja bem, André. Esse valor que eu disse agora há pouco, que foi para o cofre da associação, ele está se esgotando. Talvez não tenha hoje em caixa nem R$5 mil para a realização de diversos tratamentos e consultas, inclusive crianças com demanda de cirurgia. E durante todo o tempo, a associação custeou esses remédios, consultas particulares, e agora, com a extinção, o esgotamento desses valores, essas famílias vão passar a demandar mais o sistema público de saúde. Por isso, já antevendo essa situação, agendamos com a prefeitura uma reunião no dia 22 de agosto para encaminhá-los a um tratamento adequado, personalizado, que atenda à real demanda dessas crianças que ainda sofrem com as sequelas do trauma. Entendi. E o senhor estava falando, então, das 3 linhas de atuação, uma delas foi a apuração do episódio também, né? Qual foi a conclusão que o senhor chegou? A conclusão é que o ente público ele é responsável pelo valor, por indenização dessas famílias, a responsabilidade extracontratual que é dita no direito, e isso foi, inclusive, posteriormente reconhecido pelo município, até por meio de lei municipal. Isso, como eu já disse, por quê? Por 2 razões maiores. Primeiro, porque, pelo simples fato da creche ser pública, a Constituição já cria esse dever, essa responsabilização. E um outro fator é que, pelo simples fato também do ato ter sido cometido por um funcionário público, um servidor público municipal, isso também já atrai a responsabilização do ente municipal. Isso foi, inclusive, posteriormente, reconhecido pelo município. Entendi. Doutor Gustavo, não há dúvida da importância desse acordo, né? Trouxe uma resposta mais rápida para essas famílias afetadas. O presidente da associação, da qual o senhor se referiu aí, reclamou dos valores baixos. Ele já está mudando a sua posição ou isso ainda permanece nesse impasse? Veja bem, o Luiz Carlos, né, ele queixou do valor, não sem razão, com muita razão, a meu ver. Porque nesses 3 grupos criados para indenizar, como eu já disse bem antes, o terceiro grupo, com lesões muito baixas, o valor ficou muito interessante para eles.
O grupo 2, de lesões graves, o valor não ficou tão interessante, porque essas pessoas ainda demandam custeio de saúde, etc. Né? E para o grupo 1, o grupo de morte, também esse valor não ficou tão interessante quanto o grupo 3. Mas, como a gente já disse, o trâmite é muito longo desse processo e, às vezes, no acordo, as partes, às vezes, precisam abrir mão de uma certa quantia para receber antecipadamente, fruto dessa necessidade. Então, o próprio Luiz Carlos firmou, na semana retrasada, esse acordo também. Muito bem. Bom, nós sabemos aí que a Defensoria Pública fez o seu papel de defesa dos vulneráveis, mas buscou o caminho mais ágil da conciliação, da mediação, enfim, mas houve uma homologação de todo o sistema judiciário, né? O Justiça, o Judiciário e o Ministério Público também participaram disso. Com certeza, Leon. Isso não é um trabalho exclusivo da Defensoria Pública, né? Acho que talvez o sucesso da atuação, a meu ver, foi uma atuação de sucesso, no fim das contas, embora gostaríamos de ter alcançado um patamar bem maior, mas foi um fruto de uma atuação do Ministério Público, né? Que esteve desde o primeiro instante também participando e trabalhando, foi quem firmou o TAC, e o Poder Judiciário, que homologou esses acordos de transação, de conciliação. É importante dizer, Orion, esse valor, essa ação individual que a Defensoria manejou, ela foi julgada inteiramente procedente pela Justiça e fixou um valor de indenização de R$100 mil para um pai que perdeu seu filho. Né? E esse valor fixado na sentença do juiz, que foi utilizado de parâmetro para a oferta de acordo da Prefeitura. O juízo de Janaúba, ele reuniu todos os processos ligados ao caso, seja a ação coletiva, seja as ações individuais. Então, isso facilitou, no fim das contas, o diálogo e, no fim das contas, estabelecendo esse acordo. É uma referência, então, apesar de não representar aí o núcleo familiar, né? Bom, exatamente. Não fixou o valor para o núcleo, mas apenas para o pai. Sim. Doutor Gustavo, e qual que é a situação agora da creche? Como que isso vai, esse serviço público, que era também importante, isso ela vai ser reformada, vai voltar a funcionar? Como é que está essa situação? No ano seguinte da tragédia, no ano 2018, teve uma campanha bem interessante aqui na cidade, que houve a reforma integral da creche. Né? Particulares fizeram vultuosas doações, profissionais, arquitetos, engenheiros participaram dessa reconstrução. Essa creche foi inteiramente reconstruída e já foi inaugurada há algum bom tempo, inclusive, já está em funcionamento. Né? A gente discutiu um pouco à época se seria adequado reformar aquele espaço lá devido à memória negativa que ele, obviamente, sempre vai trazer para a cidade e para a população. O palco da tragédia, né? Sim. Mas isso foi conversado à época e assim foi decidido, e essas pessoas fizeram doações privadas e elas voluntariamente reconstruíram a creche, que ficou, diga-se de passagem, um local bem digno para novas crianças estudarem. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o defensor público Gustavo Dairel, da comarca de Janaúba, que é um dos responsáveis por esse desfecho aí, para amenizar a dor das famílias nessa tragédia de Janaúba, no norte de Minas, onde 10 crianças aí morreram vítimas de um incêndio criminoso. Doutor Gustavo, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho de sua atuação na comarca. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse caso. Se me permitir uma fala de desfecho final, por favor, da Defensoria, todos os anos pós-tragédia, inclusive na semana seguinte, que foi o dia 12, que é o Dia das Crianças, a Defensoria também fez encontros com muita doação de cesta básica, de momentos de entretenimento para essas crianças. Então, a Defensoria acaba que, além desse trabalho judicial, que é mais típico nosso mesmo, mas a gente teve esse contato muito forte com essas pessoas e a gente pôde ajudar elas em outras áreas também, como essa arrecadação de alimentos, de calçados, de brinquedos. Então, assim, foi uma atuação muito triste, mas, ao mesmo tempo, gera um pouco de satisfação na medida que a gente conseguiu amenizar um pouquinho da dor dessas pessoas. E é importante essa integração, essa inserção social que a própria Defensoria faz, que vai além
da defesa da questão do direito aí, importante também esse envolvimento com a comunidade. Muito bem. Bom, e se você quiser ver e rever essa entrevista, pode ir ao nosso canal no YouTube ou também no site da Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Minas Gerais e deixar lá seus comentários, que serão muito bem-vindos. Doutor Gustavo, obrigado. Ficamos por aqui e você, até a próxima.